Capítulo 6 Conceito e realidade. Quem ou o que pode garantir que conceito e realidade são absolutamente iguais? O conceito é uma coisa e a realidade é outra, e existe a tendência a superestimar nossos próprios conceitos. Realidade igual a conceito é algo quase impossível. No entanto, a mente, hipnotizada por seu próprio conceito, supõe que este e a realidade são iguais. Há um processo psicológico qualquer, corretamente estruturado mediante uma lógica exata, opõe-se o outro diferente, rigidamente formado com lógica similar ou superior. E então, duas mentes severamente disciplinadas dentro das férreas estruturas intelectuais, discutindo entre si, polemizando sobre tal ou qual realidade, creem cada uma na exatidão de seu próprio conceito e na falsidade do conceito alheio. Mas qual delas tem a razão? Quem poderia honestamente inclinar-se por um ou outro dos polemizadores? Como poderíamos honestamente garantir um ou outro lado? Em qual deles conceito e realidade são iguais? Indiscutivelmente, cada cabeça é um mundo e em todos e em cada um de nós existe uma espécie de dogmatismo pontifício e ditatorial que quer nos fazer crer na igualdade absoluta de conceito e realidade. Por muito fortes que sejam as estruturas de um raciocínio, nada pode garantir a igualdade absoluta de conceito e realidade. Sem dúvida, a mente fascinada sempre supõe que qualquer conceito emitido seja igual à realidade. Aqueles que estão auto-encerrados dentro de qualquer procedimento logístico e intelectual querem sempre fazer coincidir a realidade dos fenômenos com os conceitos elaborados, e isso não é mais que o resultado da alucinação raciocinativa. Abrir-se ao novo é a difícil facilidade do clássico. Infelizmente, as pessoas querem descobrir, ver em todo fenômeno natural seus próprios dogmas, pré-julgamentos, conceitos, preconceitos, opiniões e teorias. Ninguém sabe ser receptivo, ver o novo com mente limpa e espontânea. Que os fenômenos falassem aos sábios seria o indicado. Desafortunadamente, os sábios desses tempos não sabem escutar, não sabem ver os fenômenos, só querem ver nós mesmos a confirmação de todos os seus preconceitos. Ainda que pareça incrível, os cientistas modernos nada sabem sobre os fenômenos naturais. Quando vemos nos fenômenos da natureza exclusivamente nossos próprios conceitos, certamente não estamos vendo os fenômenos, mas sim os conceitos. Contudo, os tontos cientistas, alucinados por seus fascinantes intelectos, creem de forma estúpida que cada um de seus conceitos é absolutamente igual ou tal ou qual fenômeno observado, quando a realidade é diferente. Não negamos que nossas afirmações sejam rechaçadas por todo aquele que esteja auto-encerrado por tal ou qual procedimento logístico.
Inquestionavelmente, a condição pontifícia e dogmática do intelecto de modo algum poderia aceitar que tal ou qual conceito, corretamente elaborado, não coincida exatamente com a realidade. Tão logo a mente observe tal ou qual fenômeno através dos sentidos, apressa-se de imediato a rotulá-lo com tal ou qual termo científico que, indiscutivelmente, só vem a servir como remendo para tapar a própria ignorância. A mente não sabe realmente ser receptiva ao novo, mas sabe inventar termos complicadíssimos com os quais pretende qualificar de forma auto-enganosa o que certamente ignora. Falando desta vez em sentido socrático, diremos que a mente não somente ignora, senão, ademais, ignora que ignora. A mente moderna é terrivelmente superficial. Especializou-se em inventar termos dificílimos para tapar sua própria ignorância. Existem duas classes de ciência. A primeira não é mais que essa podridão de teorias subjetivas que abundam por aí. A segunda é a ciência pura dos grandes iluminados, a ciência objetiva do ser. Indubitavelmente, não seria possível penetrar no anfiteatro da ciência cósmica se antes não morrêssemos em nós mesmos. Necessitamos desintegrar todos esses elementos indesejáveis que carregamos em nosso interior e que em seu conjunto constituem o mim mesmo, o eu da psicologia. Enquanto a consciência superlativa do ser continuar engarrafada no mim mesmo, entre os meus próprios conceitos e teorias subjetivas, será absolutamente impossível conhecer diretamente a crua realidade dos fenômenos naturais em si mesmo. A chave do laboratório da natureza está na mão direita do anjo da morte. Muito pouco podemos aprender do fenômeno do nascimento, mas da morte podemos aprender tudo. O templo inviolado da ciência pura encontra-se no fundo da negra sepultura. Se o germe não morre, a planta não nasce. Só com a morte que advém o novo. Quando o ego morre, a consciência desperta para ver a realidade de todos os fenômenos da natureza, tal qual são em si mesmo e por si mesmos. A consciência sabe o que experimenta diretamente por si mesma, o cru realismo da vida mais além do corpo, dos afetos e da mente. Capítulo 7. A dialética da consciência. No trabalho esotérico relacionado com a eliminação dos elementos indesejáveis que carregamos em nosso interior, surge às vezes o fastio, o cansaço e o aborrecimento. Inquestionavelmente, necessitamos voltar sempre ao ponto de partida original e revalorizar os fundamentos do trabalho psicológico, se é que, de verdade, ansiamos a mudança radical. Amar o trabalho esotérico é indispensável quando de verdade se quer uma transformação interior completa. Enquanto não amemos o trabalho psicológico que conduz à mudança, a reavaliação dos princípios torna-se algo mais do que impossível.
Seria absurdo supor que pudéssemos nos interessar pelo trabalho se na realidade não chegamos a amá-lo. Isso significa que o amor é indispensável quando uma e outra vez tratamos de revalorizar os fundamentos do trabalho psicológico. Urge, antes de tudo, saber o que é isso que se chama consciência, pois são muitas as pessoas que nunca se interessaram por saber algo sobre a mesma. Qualquer pessoa comum e corrente jamais ignoraria que um boxeador, ao cair nocauteado sobre o ringue, perde a consciência. É claro que, ao voltar a si, o desaventurado pugilista adquire novamente a consciência. Sequencialmente, qualquer um compreende que existe uma clara diferença entre a personalidade e a consciência. Ao vir ao mundo, todos trazemos à existência 3% de consciência e uns 97% repartíveis entre subconsciência, infraconsciência e inconsciência. Os 3% de consciência desperta podem ser acrescidos à medida que nós trabalhamos sobre nós mesmos. Não é possível acrescentar consciência mediante procedimentos exclusivamente físicos ou mecânicos. Indubitavelmente, a consciência somente pode despertar à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários. Existem vários tipos de energia dentro de nós mesmos que devemos compreender. Primeiro, energia mecânica. Segundo, energia vital. Terceiro, energia psíquica. Quarta, energia mental. Quinta, energia da vontade. Sexta, energia da consciência. Sétima, energia do espírito puro. Por muito que multiplicássemos a energia estritamente mecânica, jamais conseguiríamos despertar a consciência. Por muito que incrementássemos as forças vitais dentro de nosso organismo, nunca chegaríamos a despertar a consciência. Muitos processos psicológicos realizam-se dentro de nós mesmos sem necessidade da intervenção da consciência. Por muito grandes que sejam as disciplinas da mente, a energia mental nunca poderá despertar os diversos funcionalismos da consciência. A força da vontade, ainda que fosse multiplicada até o infinito, não consegue despertar a consciência. Todos esses tipos de energia se escalonam em distintos níveis e dimensões que nada têm a ver com a consciência. A consciência só pode ser despertada mediante trabalhos conscientes e retos esforços. O pequeno potencial de consciência que a humanidade possui, em vez de ser incrementado, costuma ser desperdiçado inutilmente na vida. É óbvio que ao nos identificarmos com todos os acontecimentos da nossa existência, desperdiçamos inutilmente a energia da consciência. Nós deveríamos ver a vida como um filme, sem identificar-nos jamais com nenhuma comédia, drama ou tragédia.
Assim, economizaríamos energia conscientiva. A consciência em si mesma é um tipo de energia com elevadíssima frequência vibratória. Não confundamos a consciência com a memória, pois são diferentes uma da outra, como é a luz dos faróis dos automóveis em relação à estrada por onde andamos. Muitos atos se realizam dentro de nós mesmos sem a participação alguma disso que se chama consciência. Em nosso organismo sucede muitos ajustes e reajustes sem que a consciência participe dos mesmos. O centro motor do nosso corpo pode manobrar um automóvel ou dirigir os dedos que tocam o teclado de um piano sem a mais insignificante participação da consciência. A consciência é a luz que o inconsciente não percebe. O cego tampouco percebe a luz física solar, mas ela existe por si mesma. Necessitamos abrir-nos para que a luz da consciência penetre nas trevas espantosas do mim mesmo, do si mesmo. Agora compreenderemos melhor o significado das palavras de João, quando diz no Evangelho: a luz veio às trevas, mas as trevas não a compreenderam. Mas seria impossível que a luz da consciência pudesse penetrar dentro das trevas do mim mesmo, se previamente não usássemos o sentido maravilhoso da autoobservação psicológica. Necessitamos franquear a passagem da luz para iluminar as profundidades tenebrosas do eu da psicologia. Jamais nos auto-observaríamos se não tivéssemos interessados em mudar. Tal interesse só é possível quando amamos de verdade os ensinamentos esotéricos. Agora compreenderão nossos leitores o motivo pelo qual aconselhamos revalorizar uma e outra vez as instruções concernentes ao trabalho sobre si mesmo. A consciência desperta nos permite experimentar de forma direta a realidade. Infelizmente, o animal intelectual equivocadamente chamado homem, fascinado pelo poder formulativo da lógica dialética, esqueceu da dialética da consciência. Sem dúvida alguma, o poder para formular conceitos lógicos é, no fundo, terrivelmente pobre. Da tese podemos passar para a antitese e, mediante a discussão, a síntese, mas essa última, em si mesma, continua sendo um conceito intelectual que de modo algum pode coincidir com a realidade. A dialética da consciência é mais direta, nos permite experimentar a realidade de qualquer fenômeno em si mesmo e por si mesmo. Os fenômenos naturais de modo algum coincidem exatamente com os conceitos formulados pela mente. A vida se desenvolve de instante em instante e quando a capturamos para analisá-la, a matamos. Quando tentamos inferir conceitos ao observar tal ou qual fenômeno natural, de fato deixamos de perceber a realidade do fenômeno e só vemos no mesmo o reflexo das teorias e conceitos rançosos que de modo algum tem nada a ver com o fato observado.
A alucinação intelectual é fascinante e queremos à força que todos os fenômenos da natureza coincidam com a lógica dialética. A dialética da consciência fundamenta-se nas experiências vividas e não no mero raciocinalismo subjetivo. Todas as leis da natureza existem dentro de nós mesmos, e se em nosso interior não as obedecemos e não as descobrimos, jamais descobriremos fora de nós mesmos. O homem está contido no universo e o universo está contido no homem. Real é aquilo que experimentamos em nosso interior. Só a consciência pode experimentar a realidade. A linguagem da consciência é simbólica, íntima, profundamente significativa e só os despertos podem compreendê-la. Quem queira despertar consciência deve eliminar de seu interior todos os elementos indesejáveis que constituem o ego, o eu, o mim mesmo, dentro dos quais se encontra engarrafada a nossa essência.